Fala galera, beleza? Então na aula de hoje a gente vai estudar as células. Então a parte da biologia que estuda as células é chamada de biologia celular ou no caso aí de citologia, tá? Biologia celular ou citologia estuda as células. Então a primeira coisa que você tem que dar é uma definição do que é célula. Se você pesquisar na internet, você vai achar vários conceitos para o que é célula. Eu costumo falar a seguinte coisa, que seria a menor unidade viva que compõe todos os seres vivos. Ou seja, seria a menor porção de um ser vivo que apresenta propriedades de um ser vivo. Tá legal? Então, todos os seres vivos apresentam a tal chamada célula. Tá bom? Para a gente estudar a célula, a gente tem que entender como é que ela é estruturada. Então, basicamente, uma célula é estruturada por uma membrana plasmática, também chamada de membrana citoplasmática, que é essa parte mais externa aqui, ó, tá? Chamada de membrana citoplasmática. A região intermediária, que é essa aqui, ó, chamada de citoplasma. Aqui, ó, citoplasma. A linha que vai circular essa região aqui, essa linha aqui, ó, em preto, que é chamado de carioteca, também chamado de membrana nuclear, que vai circular essa região central, que é chamada de núcleo celular, tá bom? Então, basicamente, são essas partes que compõem a célula. Membrana plasmática ou citoplasmática, o citoplasma, a carioteca e o núcleo. Isso aí na maioria das células, tá bom? Então, quando a gente olha uma célula um pouquinho mais complexa, né? Você observa que além dos elementos falados, ela possui, digamos assim, muitos mais elementos, principalmente na região do citoplasma. E esses elementos aqui que ficam na região do citoplasma, a gente conhece como organelas citoplasmáticas, que a gente vai estudar numa próxima aula. Podemos classificar as células da seguinte forma. Primeiro, quanto à presença da carioteca. Lembre que também pode ser chamado de membrana nuclear. Tem célula que não tem carioteca, a gente chama de procariótica. Então observe aqui, ó, todas as bactérias não têm membrana nuclear ou carioteca. Então são células procarióticas. Tá bom? Além das bactérias, as cianobactérias também não apresentam. Num ambiente, digamos, natural, no meio natural, esses dois tipos de seres vivos são procariontes, que não têm carioteca. Já os demais seres vivos, a sua maioria, são, no caso aqui, apresenta esse tipo de célula aqui, ó, chamada de eucariótica, que vai ter aqui, na sua constituição, a carioteca. Tá entendido? Então, célula eucariótica tem a carioteca, ou seja, é visível o núcleo separado dos demais elementos. Já na procariótica, não tem carioteca e não dá para visualizar o núcleo definido. Tá ok? O material genético na procariótica fica espalhado pelo citoplasma. O material genético na célula eucariótica fica na região do núcleo. Quanto ao tipo de ser vivo, a gente pode classificar os seres vivos da seguinte forma. Quanto à presença desse tipo de célula. Célula bacteriana, é muito fácil você identificar uma célula bacteriana porque todas elas são procarióticas. Ou seja, não tem carioteca, é uma célula procariótica, que muito provavelmente é uma célula bacteriana. Então aqui, exemplo de células de bactérias, tá bom? Existem alguns outros elementos presentes na célula bacteriana que são exclusivos dela. Por exemplo, esse mesossoma aqui, eu tenho célula bacteriana. E existe um outro elemento também, que a gente vai ter aqui nas células bacterianas, que é um DNA circular, que eu vou até colocar aqui, olha, em vermelhozinho, que é chamado de plasmídio. Plasmídio. Só tem em célula bacteriana, tá bom? A célula vegetal
já é uma célula que apresenta também algumas características próprias. Eu vou citar para vocês aqui, basicamente dois. Primeiro, o cloroplasto, e o segundo é esse vacúolo de suco celular, que é tipo um espaço grandão aqui, ó, que vai ter alguns líquidos. Isso aí você vai ter presente na célula vegetal. Eu quero ressaltar a seguinte coisa, que a célula vegetal apresenta uma parede celular, tá? A constituição dessa parede celular aqui, ela é formada de basicamente celulose, aquele mesmo papel que você utiliza aí para estar escrevendo o assunto. Também tem parede celular, mas existe uma outra constituição química presente na parede celular bacteriana, que a gente chama de uma substância chamada de peptidoglicano, ok? Então existe diferença entre as duas paredes celulares. E só lembrando que a célula vegetal, tá olhando aqui, ó, vai apresentar o núcleo, a região do núcleo bem limitada. Então é uma célula também eucariótica. Ou seja, a célula vegetal é eucariótica. A célula, no caso bacteriana, é uma célula procariótica. Tá ok? Continuando aqui. Já a célula animal, eu faria para vocês basicamente algumas observações sobre o que seria uma célula animal. Mas para você identificar rapidamente, só basta você ter que observar que normalmente elas vão ter essas estruturas chamadas de centríolos, e também a gente vai ter a presença de estruturas chamadas de lisossomos, que no caso aqui estariam simbolizados por membranas circulares que estão presentes no citoplasma. Ou seja, se você observar lisossomos e centríolos dentro de uma célula animal, tá? Você já pode estar identificando ela como sendo célula animal, tá ok? Então, um outro detalhe importante é que também as células animais, elas têm um núcleo bem definido, tá aqui, ó, o núcleo está definido. Então a célula animal também é eucariótica, tá ok? Então, para identificar, basicamente, para a célula animal, você veja a presença de centríolos e lisossomos, que são organelas citoplasmáticas, beleza? Quanto à classificação também, a gente pode diferenciar os organismos quanto à quantidade de células. Por exemplo, um ser vivo unicelular é aquele formado de uma única célula. Então eu vou citar para vocês aqui organismos que sempre vão ser unicelulares. Por exemplo, as bactérias são unicelulares, todas elas. E as cianobactérias, também aqui chamadas de algas azuis, também são unicelulares, tá? Além delas, das bactérias, das cianobactérias ou algas azuis, a gente também tem os protozoários. Todos eles são unicelulares, tá bom? E só lembrando também que alguns fungos também podem ser unicelulares. Já os seres vivos, que são chamados de pluricelular ou multicelular, são aqueles seres vivos formados por diversas células. Então, tirando as bactérias, as cianobactérias, os protozoários e alguns fungos, os demais seres vivos, todos eles são multicelulares, ou seja, formados por várias células. E existe uma classificação aqui que também chamam os vírus de seres vivos acelulares. Até hoje em dia existe uma grande discussão sobre se os seres vivos vão incluir aí os vírus. Ou seja, não se sabe se os vírus são seres vivos ainda. Tá? Então, sabe que existem partículas virais que se comportam como seres vivos, mas não possuem aquela estrutura de célula. Por isso são chamados de seres acelulares por alguns autores. Beleza? Então aí, um breve histórico rápido aqui sobre a biologia celular. Esse Zacharias Janssen, basicamente, ele inventou o que nós chamamos de microscópio, né? Ele fez lá um instrumento onde associou
lentes, e a partir dessa lente ele permitia uma ampliação, uma breve ampliação. Mas Antoine von Leeuwenhoek, basicamente, ele aprimorou e, no caso, ele criou o primeiro microscópio, que é essa peça aqui, onde foi possível observar já seres microscópios. Já Robert Hooke, esse cara aqui, ó, Robert Hooke, geralmente você vai encontrar como ele sendo o descobridor das células, né? Ele que observou em uma cortiça, que é um tecido vegetal, umas cavidades que ele chamou de células, e essas cavidades ele denominou de célula. Então ele que foi que deu o nome de célula, ele que primeiramente evidenciou as células e denominou essas células através de um aparelho rudimentar também que é formado por lente, que é o primórdio dos microscópios. Já Robert Brown já foi o cientista que descobriu o núcleo da célula. Theodor Schwann e Matthias Schleider, eles, junto com alguns outros, formaram a seguinte teoria: que todos os animais e todos os vegetais são formados por células. Bom, Rudolf Virchow, ele basicamente falou que uma célula só pode existir de uma outra que já existia. Ou seja, células dão origem a outras células. Então aqui basicamente os microscópios aqui que podem ser colocados, né? Os ópticos, que utilizam a luz para observação, e o microscópio mais atual, que é o eletrônico. É um microscópio que permite uma ampliação maior, tá bom? Do que esse daqui. Então aqui nós temos aqui algumas visualizações com microscópio óptico, né? Perceba que os detalhes são os mínimos possíveis, mas porém, digamos, um grau de ampliação bastante bom para evidenciar um determinado tipo de célula. E aqui já o microscópio eletrônico, né? E que lhe permite a visualização de mais detalhes das estruturas, tanto dos seres vivos, de uma maneira geral, quanto também de células. Então é isso, pessoal. A aula de hoje, espero que você tenha entendido que célula é a unidade viva dos seres vivos e que existe basicamente uma composição de membrana plasmática ou citoplasmática, citoplasma, carioteca e núcleo na célula que é completa. Na classificação, a gente pode dividir células procarióticas, que não têm cariotecas, e eucarióticas, que têm carioteca. Podemos dividir quanto também o tipo de ser vivo em célula bacteriana, com aquelas características, né? O plasmídio, o mesosomo. Célula vegetal, aquela que apresenta cloroplasto, basicamente, né? Cloroplasto, parede celular de celulose. E a célula, no caso animal, onde vai ter evidenciando de centríolos e além de centríolos, lisossomos. Beleza? Então, e para finalizar a aula de hoje, a gente também tem que lembrar aí que existiu alguns cientistas, e entre eles Robert Hooke, foi o chamado descobridor e que denominou aquelas cavidades do tecido vegetal como células. Beleza? Pessoal, espero que tenham entendido. Até a próxima aula.